Sábado, dia 20 de setembro de 2025. Sejam todos muito bem-vindos, meus amigos, a mais um vídeo do canal Terra Brasilis News. Tudo bem com vocês? Desejo que sim. Muita gente chateada com Paulo Alves, né, dizendo que eu estou aí deixando de ser bolsonarista, que eu já estou aderindo a Ocrim. Essa invenção de Ocrim, não sei quem foi que fez, mas sei lá. De qualquer maneira, eu queria começar esse vídeo atendendo ao pedido de um seguidor do canal que entendeu que eu deveria mostrar o vídeo que eu citei do deputado federal Ubiratã Sanderson quando falou sobre a saúde do nosso presidente Jair Bolsonaro. Eu não coloquei o vídeo ontem porque, ao meu ver, é um vídeo que entristece e que a gente não precisaria passar por isso, mas, já que existe a dúvida, vamos ver o curto vídeo. Do presidente Bolsonaro, né, que está aí, eu diria, posso até aqui ser mais franco com vocês, o risco de morte dele é iminente. Pelo que eu vi aqui, um homem de 70 anos está totalmente debilitado física e mentalmente. Eu não sabia que ele estava nessa situação de debilitação. Eu tive ali 2 horas, ele vomitou 2 vezes com soluço. Essa questão do câncer de pele, eu notei que abalou bastante ele, está preocupado porque novos exames serão realizados, biópsia e tal, e ele está preocupado de já estar no estágio avançado. Então eu saio daqui agora bastante preocupado, né? E o presidente Bolsonaro está numa situação física, anímica e emocional bastante difícil. Ele, agora, a partir dessa visita, eu saio daqui bastante preocupado, porque a situação, de fato, até um alerta aqui para a população brasileira e para todos. A situação do presidente Bolsonaro em termos de saúde e de estado anímico é bastante difícil, muito complicado. Eu saio daqui, dá para dizer, até assustado com o que vi, né? Esperava, ele é um homem muito vigoroso, sempre foi, com muita energia, um homem forte, mas, claro, com mais de 70 anos, com todos os ataques que vem sofrendo, desde o primeiro dia de governo. Então são 4 anos de governo, mais 3 agora, que já não é mais presidente, são 7 anos de ataques diários. Muito bem, está aí. Quem me acompanha há muito tempo sabe que eu não sou de ficar inventando notícia, né? Mas, quando alguém pede, a gente coloca e, lamentavelmente, esse vídeo, eu confesso que me deixou muito aborrecido ontem. Me deixou muito triste. Fiquei para baixo, como vocês evidentemente ficam, né? Porque é difícil nós engolirmos essa situação como está. Mais difícil ainda é aceitar o fato de que uma pessoa íntegra, como Jair Bolsonaro, estar passando por essa situação. Uma covardia sem tamanho. E eu sempre faço questão de estender esta tristeza aos que já estão presos sem também nada terem feito. Então o que nós estamos passando no Brasil, infelizmente, é algo que eu nunca imaginei que ia acontecer. E eu posso garantir aos senhores que eu acompanho política desde pelo menos meus 17 anos, quando eu estudei em São Paulo, na Faculdade de Tecnologia de São Paulo, conhecida como FATEC, que naquela época só existia uma, isso lá em 1976, e que ficava de frente, ainda fica de frente ao Batalhão Tobias de Aguiar. Era uma época muito dura, muito difícil, e a política já me chamava atenção. Então, eu procuro sempre trazer informações baseadas naquilo que de fato acontece e fazer alguma análise futura, que não deixa de ser um chute, mas é baseado em tudo que a gente vê. Isso que estão fazendo, além de ser uma covardia, é uma traição sem precedentes. Porque, como eu já comentei no vídeo de ontem, não vou comentar novamente, o Hugo Mota realmente passou uma rasteira em toda a oposição caiu que nem patinho, e agora nos resta o que? Aceitar o que vem. Existem alguns deputados animados dizendo que no decorrer do andamento aí desse projeto da dosimetria, até mudaram o nome, é possível
colocar alguns itens de anistia no meio. Tudo depende de conversas dentro do parlamento. Tudo depende de conchavos, esse é o termo certo. Mas cá entre nós, se eles já partiram para alterar até o nome de projeto de anistia para projeto de dosimetria, significa que eles querem tratar apenas do tempo de prisão de cada condenado. Mas aí eu pergunto aos senhores, é papel do Congresso Nacional tratar de dosimetria de penas dadas pelo Judiciário? Claro que não. Quem cuida disso é o Judiciário. E nesse caso, o Supremo Tribunal Federal que tem que tratar de dosimetria. Não é o Congresso Nacional. Então está tudo do avesso. Mas por quê? Quem está encabeçando isso tudo, eu vou usar o termo certo aqui, são 3 bandidos. 3 bandidos, é o termo certo. Michel Temer, Aécio Neves e o Paulinho da Força. Para se ter uma ideia, o Michel Temer, que já foi presidente, foi preso pela Força-Tarefa da Operação Lava Jato por crimes cometidos enquanto ocupava a presidência, ocupou por 2 anos, já fez bobagem, né? E que mostra que ele levantou R$1 milhão de reais em propinas. Sua prisão foi decretada em 21 de março de 2019, né? E em 25 de março, ou seja, um mês depois, foi libertado, foi solto por ordem do Tribunal Regional Federal da 2ª Região. Esse é um deles. O Aécio Neves se tornou réu pela primeira turma do Supremo Tribunal em abril de 2018. Isto por corrupção passiva e obstrução de justiça. Segundo a denúncia, o Aécio solicitou a Joesley Batista, em conversa gravada pela Polícia Federal, R$2 milhões de propina, em troca de sua atuação política em favor do grupo empresarial. Ele chegou a ser afastado do cargo de senador e, no final da história, como sempre, foi liberado pelo Supremo Tribunal Federal. Tá? Depois temos o Paulinho da Força, que foi condenado em junho de 2020 pela primeira turma do Supremo Tribunal a 10 anos e 2 meses de cadeia. Isto por desvios de verbas do BNDES, que alcançou 350 milhões de reais. Em novembro de 2023, o plenário do Supremo Tribunal decidiu aceitar o recurso do sindicalista e anulou sua condenação. Muito embora tenha sido condenado, Paulinho da Força, que foi julgado em 2020 e liberado em 23, nunca foi preso, pois, segundo consta, ele nunca foi citado pelo oficial de justiça. O oficial de justiça nunca encontrou Paulinho. E nós temos que engolir isto. Então, quando figuras como estas, né, estão tramando esse golpe contra a população, trama esta preparada no apartamento de Michel Temer na última quinta-feira, o que nós podemos esperar realmente é apenas traição e mais traição. Eles não estão preocupados em dar anistia. O próprio bandido Paulinho já disse que anistia ampla, geral e irrestrita é impossível porque é inconstitucional. Não vai rolar. Não vai rolar. E questionado ontem se ele poderia conversar com Jair Bolsonaro, ele disse que não irá conversar com Jair Bolsonaro, porque esse é um problema da justiça e não dele. Ou seja, é tudo cobra criada, tudo pessoas colocadas ali a propósito, né? Enquanto a população se distrai com outros eventos, principalmente com fuxicos, que a esquerda sabe fazer como ninguém para criar divisões dentro da direita. E eu não vou tocar mais nesse assunto, porque todo mundo sabe, eu não escondo,
até que se prove o contrário. A meu ver, Tarcísio de Freitas não tem nada de traidor. Podem chiar, ficar bravos, sair do canal, não é por isso que eu vou mudar de ideia. Até que se prove o contrário. Porque, partindo dele, a única coisa que ele fez foi se reunir com Hugo Mota no domingo passado, quando ficou acertado que o Hugo Mota colocaria o projeto de anistia no plenário. Somente isto. Tanto é que Tarcísio de Freitas saiu fora. Mas cada um tem sua opinião. Quando conseguirem queimar de vez Tarcísio de Freitas com a direita, nós vamos ter que escolher quem? Zema, Caiado, Ratinho Júnior, e é isto. Esses são os verdadeiros bolsonaristas que nós temos? Ou vai surgir figurinhas carimbadas querendo se promover nesse período? Porque nessas horas aparece muita gente querendo aproveitar o vácuo que vai sobrar. O próprio Valdemar Costa Neto está dando um jeito de queimar a figura do Eduardo Bolsonaro. Já está dizendo que o Eduardo Bolsonaro não tem votos para se eleger. Aonde ele descobriu isso? Ele fez alguma pesquisa? Eu tenho certeza absoluta que todo bolsonarista votará em Eduardo Bolsonaro se ele puder sair candidato. Não é o Valdemar Costa Neto, que é outro bandido, né? Condenado no mensalão. Não é ele que vai decidir quem vai ser o nosso escolhido. Não será ele. Esse papo de que Eduardo, insistindo em sair candidato, vai matar seu pai, é de uma covardia sem tamanho. Por isso nós temos que ficar atentos aos verdadeiros bolsonaristas. Aqueles que realmente nunca deram motivo para serem questionados. O Valdemar Costa Neto já deu motivos de sobra. De sobra. Ele cresceu por conta de Jair Bolsonaro. Se o PL é o que é hoje, é graças a Jair Bolsonaro. E aí eu pergunto, o que ele está fazendo pelo Jair Bolsonaro? Ele que já admitiu que não tem como ter anistia ampla, geral e restrita nesse momento. Para que servem seus quase 100 deputados? Tá certo que uns 5 aí já foram descartados pelo Supremo, né? Mas para que servem esses 95 candidatos? Para dizer amém? Não foi o Valdemar Costa Neto que disse que se juntou com a União Brasil, com o PP, em prol da anistia ampla, geral e restrita? Se juntar os 3 partidos, nós temos aí quase 300 votos. Por que desistiu? Então, isto tudo cheira muito mal. Cheira mal? Não, fede, essa é a palavra certa. Enquanto isto, os bolsonaristas vão tendo que engolir esta papagaiada, Jair Bolsonaro sofrendo e calado, porque não pode falar, preso dentro de casa, sendo consolado, não sei de que jeito, pela Michele Bolsonaro, que deve estar sofrendo horrores também, porque bem ou mal, os seus filhos ainda podem se comunicar, podem falar, podem extravasar, podem lutar. A Michele Bolsonaro, se bobear, o Supremo pega também. E não é porque fez alguma coisa, é porque eles inventam com muita criatividade. Com muita criatividade. E a imprensa ajuda, né? A imprensa adora. A imprensa faz questão de ser sem vergonha na cara dura. Essa imprensa mórbida, fétida, covarde, que se aproveita das benesses do governo, né? E por isso não se importam em queimar a verdade para proteger a mentira. É uma imprensa demoníaca. Como é demoníaco todo o sistema político no Brasil? E quanto à Suprema Corte, nem se fala. Para isso já usam capas pretas, negras, para combinar muito bem com esse momento nebuloso, com esse cheiro de enxofre que toma conta dos ares de Brasília. E isto
obviamente que traz muita raiva para qualquer um, né? Garanto aos senhores que se estivesse nos Estados Unidos, estaria falando o triplo disto. Mas aqui vocês sabem que a gente não pode bobear. Então estou sendo até que leve. Porque, de fato, é uma covardia o que se faz com a população brasileira, com o que se faz com a família Bolsonaro e qualquer um que se atreva a defendê-lo. Agora, o que vão fazer daqui por diante vai ser a bel prazer deles. Eles não estão preocupados porque, de uma certa maneira, a população até já se acostumou com essa anarquia, já se acostumou com o fato de que o Supremo Tribunal Federal administra o Legislativo. Sim, o Supremo administra tanto a Câmara dos Deputados como o Senado Federal. Eles que decidem o que pode e o que não pode ser votado. Votado não, o que pode e o que não pode ser criado em leis dentro do Legislativo. Se cria uma lei X, o Supremo diz que é inconstitucional, mesmo que não apareça no texto da Carta Magna. Tudo para eles é inconstitucional. Só vale aquilo que o Lindbergh, o Randolfo Rodrigues leva correndo nas mãos deles. Só isso que é lei. De resto, nada vale. Mas eles trabalham direitinho. Ah, se trabalham. Amanhã, acho que amanhã, deve ser, vai ter aí o show dos anarquistas, né? Vão se reunir no palco Caetano Veloso, Gilberto Gil, quem mais? Chico Buarque, todos esses lixos, com uma outra dezena de lixos, todos comunistas que foram beneficiados pela anistia ampla, geral e irrestrita lá em 1979 e ainda recebem indenizações por conta disto. Todos eles comunistas com capital no bolso, porque a Lei Rouanet, ela é mamãe. A Lei Rouanet realmente capricha na ajuda desta turma que só fez estragar o Brasil. Olha que já lá se vai anos que eu digo a mesma coisa. A culpa disso tudo é o tal do banquinho violão. Esse papinho de um banquinho violão arrastou o Brasil para o comunismo sem ninguém perceber. Tom Jobim, comunista, né? Vinícius de Moraes, comunista. Essa turma aí dos novos baianos, tudo comunista. E a imprensa sempre enalteceu esse pessoal. E agora estamos sendo obrigados a engolir a Lei Rouanet, despejando milhões no bolso dessa turma, Daniela Mercury. Para quê? Para dizer não para a anistia ampla, geral e restrita. É isso que eles vão, essa bandeira que eles vão levantar no palco amanhã. Não para a anistia ampla, geral e irrestrita. Eles que foram beneficiados por isto. É duro de engolir, né? Mas aí eu pergunto, e os artistas de direita, que ficam aí o tempo todo defendendo com louvor o nosso presidente Jair Bolsonaro, defendendo a direita, com exceção de uns 2 ou 3 aí que sempre coloca a cara a tapa e defende mesmo, sem medo. Mas e o resto? Não vão se reunir para fazer um showzinho pró-anistia ampla, geral e restrita? Por que não fazem igual? Por que não ousam enfrentar o sistema com suas músicas? Porque quem compra o disco de vocês somos nós conservadores, não é a esquerda. A esquerda só compra o quê? Essas porcarias de funk, não sei nem o nome dessas pragas de música que eles cantam por aí. E os sertanejos? Onde estão? Por que não ajudam? Não fazem uma campanha pesada? Porque eles possuem nome, causam efeito.
Mas eu sei que, infelizmente, existe muito interesse em jogo. Existem contratos, né, que podem ser cancelados. E por falar nisto, aquele camaradinha que trabalha numa associação aí, nem sei o nome da associação, dentro do Teatro Municipal de São Paulo, que postou nas redes sociais com muita alegria a morte do Charlie Kirk lá nos Estados Unidos, recebeu uma notificação do prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, para que esta organização demitisse o funcionário. A organização, toda cheia de pompa, né, quis defender seu funcionário e disse que iria dar uma bronca nele, mas demitir não. E eis que ontem, Ricardo Nunes encerrou o contrato com a associação. Foi isso que eles ganharam. Perderam o contrato com a Prefeitura de São Paulo para trabalhar lá no Teatro Municipal. Isto é uma jogada de mestre do Ricardo Nunes. Ajude alguma coisa para moralizar a situação política do Brasil? Não. Ajuda alguma coisa para a anistia? Não. Mas ajuda para mostrar que ainda existe vergonha na cara. Ricardo Nunes, que foi tão malhado, né, até pela direita, a direita de sapatênis, desses programinhas matinais aí, que gostam de falar sem provar, foi muito malhado. Ricardo Nunes, que não recebeu apoio do Nicolas, que preferiu apoiar Pablo Marçal. Está aí mostrando que é possível sim fazer uma prefeitura decente, como está fazendo. Então, pelo menos eu, esperava muito mais dos nossos parlamentares, esperava muito mais dos nossos artistas conservadores, porque eu acho que está todo mundo aceitando com muita facilidade o que está por vir. Eu sei que eles também eles possuem limites. Os parlamentares estão limitados porque tudo depende do presidente da Câmara e do presidente do Senado. Mas eles precisam fazer barulho, né? Tem uns 10 aí que foram suspensos por alguns dias, né? Receberam uma punição do Hugo Mota, o Van Hatten, sei lá, esqueci o nome de quem foi. Tem uns 10 aí. E aceitaram na boa. E aí? Então, claro que é complicado a gente imaginar que, dependendo especificamente da política, nós vamos conseguir reverter essa situação, né? Não posso inflamar ninguém a fazer isso ou fazer aquilo, mas eu sempre falei, né? Nada melhor do que uma greve geral, ampla, geral e irrestrita. Greve geral, ampla, geral e irrestrita. Todo mundo em casa de braço cruzado, ninguém sai para trabalhar, caminhoneiro não sai, o agronegócio não sai, o país para. E quando o país para, não tem como resolver a situação, a não ser cair no governo. Isto é regra no mundo inteiro. Estamos cansados de ver exemplo. E nem precisamos partir para quebra-quebra, porque isso não é solução. Basta parar, porque isto é constitucional. Pelo que eu saiba, ainda é. Né? Mas, de qualquer forma, mudando um pouquinho de assunto, lá nos Estados Unidos, nesta discussão dos vistos, né? O visto pária que fez o Padilha deixar de viajar para não passar vergonha. Então, vai chegar lá o Inácio. Está indo hoje, parece. Vai encontrar com a mulher dele, que já está gastando dinheiro lá nas ruas de Nova York. Muito bem. E sob o impacto dessas sanções americanas, o Brasil, então, olha só, eis que resolveu excluir os Estados Unidos da segunda edição do Em Defesa da Democracia e contra o Extremismo. Este é um evento
que aconteceu o ano passado e vai acontecer agora pela segunda vez. Em defesa da democracia e contra o extremismo. Eles resolveram excluir os Estados Unidos. O detalhe é que esse evento ocorre em Nova York. Né? Vai acontecer na próxima quarta-feira. Pertinho da Assembleia Geral das Nações Unidas. Ou melhor dizendo, pertinho do prédio da ONU, né? Esse evento é articulado pelo Inácio. Ele que entende muito de democracia e contra-extremismo. Né? E claro que ele tem como parceiros pessoas notáveis, né? Pessoas acima de qualquer suspeita, como os presidentes do Chile, o Gabriel Boric, ou Boric, não importa. Presidente da Espanha, Pedro Sánchez. O da Colômbia, Gustavo Petro. Do Uruguai, o Yamandu Orsi. Tudo figura acima de qualquer suspeita. A expectativa é reunir representantes de cerca de 30 países. Claro, todos os países da África, que tem uma penca de país ditatorial por lá, países do Oriente Médio, todos de esquerda, para falar mal da extrema-direita. A justificativa é que ações dos Estados Unidos sob a administração Trump não cabem dentro de um evento que faz a defesa da democracia e busca, como se diz, que faz a defesa da democracia um evento ruim, porque os Estados Unidos não praticam a verdadeira democracia. Então esse evento que busca uma articulação contra o extremismo no mundo não pode receber um presidente que trabalha contra a democracia. Falando isso de Donald Trump, principalmente em um momento em que Washington faz questionamentos à democracia brasileira e ataca as instituições como o sistema eleitoral e o judiciário, por exemplo. Agora, na avaliação do Inácio, o convite aos americanos seria uma incoerência em meio às tensões entre os dois países que vem se agravando desde julho. Ora, se o problema são as tensões, penso eu que se levarmos em conta o que vem dizendo diariamente Paulo Figueiredo, Alan dos Santos e Eduardo Bolsonaro, essas tensões deverão serem esticadas ao máximo esta semana. Todos estão dizendo que esta semana é que o bicho vai pegar. O próprio secretário de Estado americano Marco Rubio disse que já existe um pacote de sanções que poderá ser aplicado na segunda ou terça-feira, mas dentro dessa semana, no momento em que o Brasil está lá participando da Assembleia Geral. E é aí que mora a nossa esperança. É aí que reside toda e qualquer esperança que os conservadores ainda podem ter, para se encontrar uma luz no final do túnel, porque por enquanto, só de binóculo para ver uma pequenina chama, porque não está nada fácil. Mas não podemos desistir, não podemos deixar a esperança desaparecer. E nós sabemos que esperança causa dor, causa ansiedade, causa expectativa, mas temos que conviver com elas se queremos ver alguma mudança daqui para frente. Então, essa luz no final do túnel pode ser a chama que nos interessa para fazer incendiar uma alegria futura. Eu vou deixar assim porque não sei se vai ser uma alegria de imediato ou se primeiro vamos ter que sofrer um bocado mais para nos tornarmos mais felizes, né? Eu sei que a esquerdalhada está vibrando, estão alegres, fazendo festas, churrascos, né? Mas toda alegria uma hora acaba. Ah, se acaba. Ainda mais a hora que acabar a carne, que deve ser carne de segunda, porque picanha ninguém está comendo ainda, não é isso? Mas não vamos desistir, vamos esperar, aguardar, porque essa semana promete. Por enquanto,
Era o que eu tinha para conversar com vocês. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostaram, deixem aí os likes, se inscrevam no canal, chamem seus amigos para me acompanhar aqui no canal Terra Brasilis News. E eu espero encontrá-los amanhã com um novo vídeo, se Deus quiser. E Ele há de querer. Fiquem todos muito bem, fiquem com Deus. Tchau, tchau.